Amigos do Pensar Piauí, obrigado pela sua audiência. E hoje estamos aqui para conversar com Rudá Riz, sociólogo e doutor em ciências sociais. Professor, como vai? Tudo bem? Ótimo, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Nós é que ficamos lisonjeados aqui com sua presença, compartilhando aí seus conhecimentos. Mas, professor, aqui no Piauí, o governo do estado é do PT. A prefeitura de Teresina é governada pelo PSDB. Mas os dois gestores, o governador e o prefeito, estão firmes na pregação do isolamento social. Usam redes sociais, televisão, falam constantemente e apelam à população da capital e do estado para o isolamento, mostram taxas de isolamento, quando ela está baixa, pedem para as pessoas ficarem em casa, etc. Mas eu entrevistei aqui no Pensar Piauí a professora, sua conterrânea, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Mara Teles. E ela fez um relato da ação do governador de Minas, o Zema, do Partido Novo, frente a essa pandemia que nós enfrentamos. Pela fala da Mara, o Zema, digamos assim, entre aspas, obedeceu ordens de Jair Bolsonaro e trata a crise sanitária com descaso. Qual é a sua visão, do professor Rudá Riz, sobre o governo de Minas e o governo da capital, de Belo Horizonte, frente à pandemia do coronavírus? O que está acontecendo basicamente é o seguinte: o estado de Minas Gerais faliu. E ele não... Vamos só lembrar, no governo passado do PT, cujo governador era o Fernando Pimentel, Sim. Ele apostou muito na parceria com a Dilma Rousseff para superar esse problema orçamentário, fiscal de Minas Gerais. Lembrando, Minas e o Espírito Santo são dois estados brasileiros que dependiam, na última década, totalmente da China, como a China, as importações da China. Minas é um estado produtor de commodity, né? Então, ele exporta minério de ferro, soja, principalmente café. Dependendo da China, quando a China começou a retrair e com a queda da Dilma, o governo estadual liderado pelo Fernando Pimentel entra em colapso. Ele perde a eleição e o Zema é uma pessoa que, além de um partido inexpressivo e que não tem projeto nenhum para o país, não sabe o que é política pública. Ele confunde empresa, a gestão de empresa, com gestão do Estado, o que é uma ignorância total, a gente sabe disso. O problema é que o próprio Zema é inexperiente e ele trocou os pés pelas mãos. Num primeiro momento, ele demitiu, vou te contar só um caso que talvez a Mara não tenha detalhado, mas por exemplo, na Secretaria Estadual de Educação, ele demitiu da função gratificada, 2 técnicos de carreira que não têm alinhamento partidário nenhum, que são pessoas que há décadas estão na secretaria. Eles são meio que os donos da chave do cofre. Eles sabem quais são os processos internos burocráticos. Ele demitiu e 3 semanas depois ele teve que reconduzi-los, só que eles estavam de férias. E um deles, que é muito conhecido para todo mundo que é da educação, ele inclusive deu uma esnobada no governador e falou: olha, se o senhor tivesse falado antes, mas eu já tirei as minhas férias, são meu direito. Vou ver o que eu posso fazer. E não voltou. Né? Então, assim, aí o que ele fez? Ele abriu as portas do governo dele para os dirigentes do governo Aécio Neves, quando foi governador. Então, o comando do planejamento e do orçamento, a partir de então, é feito pelo PSDB, que, como nós sabemos, foi um desastre do ponto de vista da gestão, principalmente ao final, no segundo mandato do governo Aécio, que aí carregou, em relação ao primeiro mandato, que foi muito interessante, ele carregou Anastasia para a eleição, né, do seu sucessor, mas aí foi uma queda, ou seja, nós estamos vivendo já algumas gestões uma crise violenta. Pois bem, Zema traz esse pessoal para a gestão e coloca na Secretaria de Educação, por exemplo, uma pessoa ligada ao Lehman, que tem uma visão privatista e empresarial da educação. Aí nós já estamos numa situação delicadíssima, o Zema começa a claudicar e não sabe se paga o funcionalismo em tempo,
os professores entram em greve e nós entramos nessa roda viva do coronavírus. O que ele pega e faz? Ele tenta ser mais realista que o rei, como a minha avó falava para mim, e resolve se alinhar ao Bolsonaro, tentando com isso ser um dos poucos governadores, na verdade hoje só dois, ele e o governador de Rondônia, que passam a não assinar aquela carta dos governadores exigindo um pacto com o governo federal para solucionar os problemas dessa crise, que é uma crise civilizatória, não é uma crise simplesmente sanitária, não é? Depois eu posso até comentar por que eu estou dizendo isso. Okay. E aí o que nós tivemos foi um zero. Ou seja, nesse momento o governo Zema, ele é um governo, é um desgoverno. Eu estou falando da educação, porque a educação, tanto para Bolsonaro como para Zema, para esse pessoal de direita ou extrema-direita que está governando o Brasil, a educação é o último bastião que eles conseguem, nessa crise, conseguir canalizar dinheiro para empresas, né? Através de cursos EAD e tal. O Zema e a secretária de Educação decidiram, então, tentar retornar às aulas, pelo menos o pessoal do setor administrativo. Aula mesmo com o professor seria EAD. E ontem, o Sindicato dos Professores aqui, que se chama Sindiúti, do Estado, conseguiu uma liminar na Justiça e suspendeu tudo de novo, né? Por uma surpresa acachapante para a secretária de Educação, que estava numa audiência pública online, e ela transpareceu a sua angústia. Ou seja, o governo Zema é um governo absolutamente desorganizado, sem capacidade de governança, de dar respostas técnicas, e quase que humilhado no estado de Minas, a ponto dos prefeitos assumir a liderança, principalmente o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro, time de futebol, está fazendo uma excelente gestão, né? Não é alinhado a grandes partidos, e ele já é pré-candidato a governador. Então, as medidas que ele vem tomando, que são muito austeras, ele já anunciou que a semana que vem, nós, se quisermos sair à rua, seremos obrigados a usar máscara. Ele já proibiu o comércio, só pode fazer delivery e atender da porta para fora, na calçada. Não pode entrar em estabelecimento comercial. Então, esse contraponto é interessantíssimo. Para terminar, para você ver o que isso representa no jogo político, se nós pegamos a curva ascendente de infectados e mortos em Minas Gerais e tiramos Belo Horizonte, a curva aumenta. Ela é mais ascendente. Com Belo Horizonte, ela achata, para ter clareza de como que os dois têm políticas distintas e resultados distintos. E essas políticas, evidentemente, trazem esses resultados distintos que o senhor se referiu. Mas então me explique aí, por que está todo mundo chamando de crise sanitária e o senhor está chamando de crise civilizatória? Bom, eu sou filho de italianos, então eu acompanho muito a Europa via Itália. Eu fui filiado a partido italiano, um partido que não existe mais. Ele se fundiu com outros, chegou a governar a Itália antes e depois da fusão. Então eu tenho muito contato com a Itália e também com Portugal, com outros países da Europa. Eu venho acompanhando muito diretamente. E há discussões na grande imprensa europeia muito interessantes que o Brasil, infelizmente, não está fazendo, talvez porque a gente ainda está entrando agora, nessa semana entramos no turbilhão das mortes, né? Vai ser horroroso o que nós vamos vivenciar nos próximos 10 dias, né? O que está se discutindo muito na Europa já começa a discutir a volta. Se você acessa as rádios italianas, por exemplo, espanholas, portuguesas, todos estão discutindo e quando que volta o futebol, né? Eles estão jogando para agosto ou setembro, mas eles já começam a discutir a volta, né? Começam a relaxar, né? Tanto que a OMS ontem soltou uma nota técnica dizendo, olha, para vocês da Europa reabrirem, vocês antes têm que ter uma política de contenção da proliferação da infecção, né? Aí sim, se vocês conseguem conter em cercos sanitários, tal, tudo bem, aí começa a abrir, né? Porque começa a ter queda mesmo de casos na Itália, casos na Espanha, tal. O problema é que tem repique, né? Você sabe que é uma doença que tem duas curvas, né? Às vezes três, né? Então, o que eles estão discutindo
será que os trabalhadores e as empresas e o Estado, depois de investir tanto em home office, vai voltar a abrir escritórios físicos com um trabalho coletivo na mesma sala? Muitos estão falando, não vão voltar. Nós vamos ter um outro tipo de sociedade. Eles começam a se perguntar, será que as pessoas terão coragem de voltar a restaurante? A bares? Como nós temos alguns estudos, como a que saiu essa semana na revista Science, que dizem, afirmam, que nós vamos ter um ciclo de quarentena e liberação intermitente até 2022 e que nós teremos que emitir alertas mundiais até 2024, isso que nós estamos vivendo agora pode ser uma mudança radical no estilo de vida, no consumo, na forma da gente se organizar, a gente começar a só usar realmente o banco online pelo computador e pelo celular, fazer compras em supermercado e de comida também através de aplicativos, ou seja, a gente não trabalhar mais, ou seja, a ideia de categoria, de identidade de classe, ela pode começar a se estilhaçar daqui por diante, além do aumento imenso da desigualdade social. Nós já temos boletins divulgados por vários órgãos internacionais, por dirigentes da Ásia, por exemplo, que começam a projetar um desemprego massivo e uma queda de renda mundial. Por exemplo, o Banco Mundial, nessa semana, projetou para o Brasil queda de 5% do PIB, 15% de queda da renda brasileira. E há projeções feitas pelos pesquisadores da universidade, de várias universidades públicas cariocas que projetam a possibilidade, se nós não contermos as pessoas nas ruas essa semana, projetam o dobro do desemprego. Ou seja, 1/4 da PEA poderá estar desempregada até outubro. Isso não é uma mudança, portanto, de uma pequena crise na área de saúde. É uma mudança do processo civilizatório. Né? É isso. Certo. O senhor fez um relato aí, mais ou menos, do que os europeus estão pensando. Né? E aí, eu pergunto assim, o sociólogo, doutor em ciências sociais, o Darrice, já tem uma opinião formada ou está, por enquanto, acompanhando aí apenas o que se passa pela cabeça dos europeus? Não, eu venho acompanhando várias estatísticas, nós estamos ainda com estatísticas muito singelas, ainda muito primárias, é muito difícil de estabelecer tendências. Eu hoje conversei com a Unicamp, com o Centro de Pesquisas, que chama-se CESIT, né? Em estudos sindicais e do mundo do trabalho, conversei com os técnicos da Fundação SEAD de São Paulo, eu fui da Fundação SEAD, minha irmã é uma das gerentes da fundação, para conseguir esses dados e tentar me organizar melhor. O que eu fiz, eu e minha equipe, ontem, foi tentar fazer um levantamento sobre ações sociais, né, da sociedade civil em relação à assistência social das populações mais vulneráveis. E na semana anterior a gente tinha feito junto às igrejas. Então, o que nós estamos percebendo é o seguinte, nós temos no Brasil já instalados várias redes, tanto das igrejas como dos sindicatos, desorganizadas, mas várias redes, as igrejas são mais organizadas, para captação de doações de pessoas físicas, em especial, e criação de uma rede de compra de alimentos e medicamentos que são distribuídos para a população vulnerável, quilombolas, indígenas, população de rua, favelas. Nós temos uma rede importantíssima montada pela Central Única de Favelas, a CUFA. Isso nós temos. O que nós não temos? Nós não temos uma rede regionalizada de apoio aos prefeitos, coisa que aconteceu em vários países e já começa a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa e na Ásia. Nós não temos, por meso-região, uma articulação, por exemplo, de secretários de saúde municipais. Eles estão absolutamente perdidos. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque nós não temos no Brasil, como o senhor sabe, quem está nos vendo, nós não temos uma rede de saúde em que os pequenos municípios
Vamos só lembrar, quase 90% dos municípios brasileiros têm menos de 40 mil habitantes. 22% tem até 5 mil. Esse pessoal não tem rede ou centros de saúde especializados, por exemplo, para enfrentar crises respiratórias agudas. Eles terão que transportar os grandes centros, os centros médios. Nós não temos essa estrutura montada hoje de coordenação, porque uma coisa é você coordenar o SUS no momento regular, de situação normal. A outra coisa é numa epidemia. Você tem que ter toda uma estrutura de suporte sanitário, de entrada nas cidades, com cordão sanitário, com acompanhamento da ambulância até o hospital, para que você não contamine a população, nem na ida nem na volta. Nós não temos essa coordenação. Não temos coordenação de lideranças, nós não temos um centro de informação no Brasil que oriente a população, como ele pegar elevador, o que ele faz quando ele pede uma compra e chega do supermercado, ele limpa, ele joga fora as sacolas, ele faz o que com o produto in natura? Não há orientação no Brasil. Nós temos, por exemplo, em vários países da Europa, aplicativos que foram criados para você baixar no seu celular e falar em tempo real como é que está a tua família. Quantos são? Isso gera uma estatística paralela que pode auxiliar nas estratégias de saúde quando você não tem aplicação de testes em massa, como é o caso do Brasil. O que nós estamos nos baseando agora? Nós estamos nos baseando no número de mortes e nos dados de internação com problemas pulmonares agudos, respiratórios agudos, para fazer uma projeção de quantos casos de fato de infecção nós estamos no Brasil. E aí nós trabalhamos com números gigantescos. Nós seríamos hoje 150 mil infectados, a projeções de 150 mil a 300 mil, em função do número de mortes, porque o índice de letalidade é em torno de 1%, 1,5%, 2%. Né? O Brasil está com um índice, se eu não me engano, superior a 6%, que é algo que não converge com os índices mundiais. Né? Ou seja, possivelmente nós temos subnotificação. Nessa situação, o que nós sabemos? Que as populações vulneráveis, as mais vulneráveis do ponto de vista territorial, são as que eu citei. População de rua, favelas, população quilombola, indígena. Essas são as situações críticas. Não é? Essa população é a mais afetada e do ponto de vista do perfil social não territorial, nós temos aqueles que não têm carteira, 40 milhões de brasileiros que não têm carteira. Eu não estou multiplicando pela família dele, que pode se contaminar ou pode ficar sem emprego, sem renda. E nós temos a população de microempresários individuais, MEI, que são 8 milhões de brasileiros. O que nós temos de dado hoje? Várias pesquisas que, inclusive, nós estamos publicando no site, que depois, se você quiser, eu divulgo, que nós criamos um site da crise, para acompanhar o que está ocorrendo. Nós temos, hoje, 80% da população das favelas no Brasil já apresentando queda de renda, e eles só têm 3 dias de abastecimento familiar. Sem renda, sem abastecimento, fome. Acho que ficou claro qual é o cenário do mês de maio, né? Bem, o senhor, uma oportunidade aí, falou que nós estamos passando por um momento onde vão cair aí uma série de conceitos, e citou, por exemplo, os conceitos de classe. Mas o senhor dedicou parte expressiva de sua vida acadêmica e de trabalho a questões voltadas para o mundo do trabalho e questões sindicais. Aí eu digo, depois da reforma trabalhista de Temer, da reforma da Previdência do Bolsonaro, ontem a Câmara dos Deputados aprovou a tal da Carteira de Trabalho Verde e Amarelo, que é uma proposta que tira mais direitos ainda dos trabalhadores. Professor, até onde vai a ação do governo e do parlamento brasileiro no sentido de desproteger quem trabalha? Bom, primeiro, só uma observação. Eu não disse que o conceito de classe cai, o conceito continua. A classe social existe. Eu estou dizendo que a identidade de classe começa a se fragilizar porque eu não estou perto de outra pessoa que trabalha a mesma coisa que eu. Então, esse tipo de contato personalizado, físico, faz com que eu, no cafezinho, fale, e aí, o que você acha do que o gerente está fazendo? Esse negócio do cartão, ou seja, essa formação de uma identidade coletiva, ela se fragiliza com o home office. Bom, dito isso,
Nós estamos diante de um Congresso irresponsável e de um governo inexistente. É esse que é o nosso problema. Nós temos que criar governos paralelos ou comitês de gestão regional para ocupar o espaço vazio por essas duas estruturas de poder, que um é irresponsável, ou seja, é vinculada aos grandes empresários, que no Brasil nunca pensaram a sociedade brasileira. Então, assim, eles têm projetos para diminuir o custo do trabalho. No momento que vai ter demissão em massa, já está tendo, e queda de renda, eles resolvem, então, colocar o pé na cabeça do moribundo para enterrá-lo mais rápido. Quer dizer, eles vão pagar caro por isso. Você não tenha dúvida. A hora que nós chegarmos no pico, o que eles estão fazendo pode desencadear saques. Uma desestruturação social que numa linha da sociologia se chama anomia. É quando ninguém mais segue regra nenhuma. É cada um por si. Já que eles estão inaugurando cada um por si, nessa irresponsabilidade, eles depois vão ter que pagar por isso. Inclusive com processo judicial. Eles vão ser responsabilizados. E na rua, eu quero ver esses deputados saindo na rua para pedir voto. A hora que todos nós soubemos o que eles fizeram com os brasileiros que não têm renda, que têm uma vida social difícil e que são trabalhadores. No caso do governo, nós estamos vivendo um desgoverno. Ou seja, pode um governo, no meio da crise, ter briga do presidente com o ministro da Saúde, que é da equipe dele? Isso é algo sério. Isso gera em nós um sentimento de tranquilidade, de que nós estamos sendo dirigidos por gente competente. Isso não é uma brincadeira, é uma briga de rua. O ministro da Saúde está dando um olé no presidente, toda hora ele joga, porque ele é um político experiente. O Bolsonaro nunca foi experiente, é um político, ele mesmo fala do baixo clero, né, que ficava com o Pires pedindo alguma migalha para sua base. Ele nunca pensou nada sobre o país. Teve uma sorte, isso faz parte da vida, né, de qualquer profissional. Ele é o profissional da política, né? De maneira alguma ele é um capitão, isso daí é uma distinção folclórica, né? Ele é um profissional da política, ele nunca pensou grande no país, ele sempre pensou pequeno, e ele teve uma lufada de sorte, mas ele mostra incompetência total. As informações que nós temos, e que já foi divulgado fartamente na imprensa, é de que ele é tutelado pelos militares e foi criada uma presidência operacional, esse é o nome que os militares dão, para um militar que foi interventor, inclusive, do Rio de Janeiro, recentemente, né, que é o general Braga Neto. Então, assim, há uma confusão nesse governo que criou uma desorientação total, né, no Brasil, né? Então, nós temos uma casa irresponsável, que é a Câmara de Deputados. Vamos ver como que o Senado reage a essas barbaridades, né? E, do outro lado, nós temos um governo falido, um governo inexistente, né? Olha, eu vou ser muito sincero, que nós tivéssemos um governo de direita, esquerda, centro, pouco importa na crise, mas a gente tinha que ter um governo, uma liderança que nos informasse, e não temos. Então nós temos que ocupar esse espaço vazio para salvar os brasileiros, orientá-los, para que eles tenham um mínimo de tranquilidade, para que a gente dê informações verdadeiras, mais seguras, e que a gente diga, olha, vai ser uma tragédia, por exemplo. É evidente que nós temos que dizer que nas próximas nós estamos tendo o dobro, o número de mortes por coronavírus no Brasil dobra a cada 5 dias. A população precisa saber disso. A população precisa saber que nós vamos possivelmente atingir 3.500 mortes já no início da semana que vem. E que se nós continuarmos desse jeito, no final da semana, início da outra, são 7.000 mortes. E nós vamos caminhar em 2 semanas para os dados da Itália, talvez não dos Estados Unidos, que lá é uma coisa de louco mesmo, porque agiu como Bolsonaro, né? Mas nesses países que a situação foi gravíssima, mas menos grave do que os Estados Unidos, nós vamos chegar perto disso em 2 semanas. E ao dizer isso, tem que falar, olha, por isso, o que nós temos que fazer? Tem que orientar a população, dizer, calma, porque isso é só tantos % daqueles que são infectados por ela. Temos que ter esse cuidado, o que nós vamos fazer? Se alguém tiver tosse seca, para onde vai? Temos que ter um governo que dirija
ao invés de ficar fazendo briga de criança e tacando pedra um no outro na frente de todo mundo, né? O que demonstra que os militares implantaram uma presidência operacional que não sabe gerir, não opera coisa nenhuma. Olha onde que nós nos metemos. A gente vê um presidente eleito pelo voto, depois um presidente imposto aí pelos militares, e com 2 a gente não tem nenhum. Exato. Professor, eu queria falar agora da esquerda brasileira. Queria falar do PDT, do PSB, do PSOL, do PCdoB e principalmente do PT, por ser o maior partido desse espectro político e por conta do senhor ter sido um dos fundadores da legenda, mas hoje um crítico severo da atuação do partido. Eu pergunto, temos esquerda no Brasil? Que características ela possui? O que o cidadão comum que pensa por esse viés político pode esperar? A quem se agarrar, professor? Bom, vamos lá. Primeiro aqui, você me perdoa, eu vou dar uma de sociólogo. O que é esquerda e o que é direita, não é? Quando nós falamos esquerda, nós estamos falando de forças políticas que priorizam a igualdade social, né? Com um gradiente, ou a igualdade total, ou políticas que diminuam a desigualdade social. Todo mundo que pensa desse jeito em termos de política pública é considerado esquerda. O que é direita? É o que prioriza a liberdade individual. E quem é de direita acredita que a diferença na humanidade é um dado natural, ou seja, alguns são mais inteligentes, alguns são mais trabalhadores, a tendência é que eles ganhem mais dinheiro e, portanto, a natureza justificaria a desigualdade social. Então, você vê a diferença dos dois blocos. Direita e esquerda, quando nós citamos esses dois conceitos, eles se aceitam na disputa, né? Então, os conservadores aceitam a esquerda. Eles não aceitam reacionários que estão à direita deles e nem revolucionários, porque eles acham que tanto um quanto o outro querem acelerar a história, destruindo aquilo que o tempo já comprovou que é correto. Por isso que eles são chamados de conservadores. Quando nós chamamos de extrema, é quando a gente está dizendo que um bloco ou outro utiliza a força, ameaça o uso da força para impor as suas ideias. Extrema esquerda são guerrilheiros, extrema direita é quem prega a ditadura militar e quem prega a prisão dos oponentes. Portanto, nós temos hoje no Brasil um governo de extrema direita. Ele não é de direita, é extrema direita. No Brasil, a imprensa fica fazendo uma série de conceitos, inventa conceitos, mas se nós lermos a imprensa internacional inteira, asiática, europeia, norte-americana, na América inteira, África, todos os continentes chamam o governo de Bolsonaro de extrema-direita. E está correto, né? Bom, então vamos falar da esquerda, né? Então nós estamos falando de um bloco político-ideológico que prioriza a igualdade social. Se nós estamos falando que nós estamos num período em que está aumentando a desigualdade social e ela deve entrar no ápice agudo, espero que não crônico, mas agudo, por volta de agosto, setembro, outubro, evidentemente que essa esquerda deveria estar aparecendo. Então, de quem que nós estamos falando? Eu vou falar dos partidos de centro-esquerda, esquerda, que tem voto. Então, não vou falar daqueles que têm menos de 1% de voto. Vou falar daqueles que têm até próximo de 2%, 1% de voto nacional. Então, nós estamos falando de PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL. 5 partidos. Como é que nós estamos nesse momento? Nós estamos, primeiro, a hegemonia política eleitoral desses 5 partidos é o PT. Não significa que ele dirige esse bloco, mas ele, quando nós fazemos pesquisas de opinião e perguntamos esquerda, a maioria da população brasileira, mais de 80%, confunde esquerda com PT. Isso mostra o poder de direção e de formulação do PT e de imagem da esquerda no país. É isso que é força hegemônica, né? Então vou deixar o PT por último, justamente porque é ele que, de uma certa maneira, tem a força política para poder dirigir esse bloco. Nem sempre dirige, mas é ele que galvaniza, né? Quando se unifica.
Todos os partidos que eu citei priorizam há anos a ação institucional eleitoral. Eles se desprepararam para enfrentar conjunturas como essa, de um período que não vai ter eleição. O STF já está falando que nós vamos jogar a eleição municipal para o ano que vem. Não, ainda não houve julgamento, mas eles não se prepararam como eram na década de 80 e parte da 90 para discutir, fora de período eleitoral, uma política para o país e mobilização da população por essa política. Nós não temos isso no Brasil. Isso é gravíssimo nesse momento, que a base é que está sofrendo, e não o que aparece no Jornal Nacional. Né? Então vamos lá, rapidamente. PSOL. PSOL tem uma divisão interna fortíssima entre o grupo da Luciana Genro, o grupo majoritário que trouxe o Boulos para o partido, que é o bloco também do Freixo, mas que é dirigido por um ex-deputado do PT chamado Ivan Valente, de São Paulo, é onde está a Erundina, e o bloco dos identitários, que são aqueles movimentos feministas, principalmente no PSOL, que tem muito peso, ao qual a Marielle fazia parte, mas que eles não têm projeto nacional, mas têm voto. Uhum. Né? Elegem candidatas, principalmente negras, com um recorde de voto onde eles estão, como é o caso aqui de Belo Horizonte, o caso do Rio de Janeiro e outros estados, né, e outras capitais. Okay. Esses 3 blocos estão em conflagração para indicar candidatos à eleição nas capitais, e coordenar a campanha. Por exemplo, no Rio, o Freixo é candidatíssimo, a chance é enorme, mas tem uma briga interna. Querem fazer lá prévias com uma disputa que vai desgastar. O Freixo está muito irritado. PSOL é isso. PCdoB. Qualquer analista político que acompanha a esquerda avalia que o PCdoB não vai conseguir, como já não conseguiu na última eleição, superar a cláusula de barreira. Há uma aposta muito grande que o PCdoB tenderá a se fundir com outro partido desse bloco que eu estou falando, para poder sobreviver. O que ocorreu com o PCdoB? Ao ele se aliar da forma como ele se aliou ao PT, e com isso conseguir ter uma militância profissionalizada, através de cargos de confiança dos governos petistas, acabou que o PCdoB, durante mais de uma década, se tornou uma força auxiliar do PT. Ou seja, isso significa que candidatos do PT disputam a mesma... Só um instantinho, professor. Claro, claro. Entre essas opções que tem de fusão do PCdoB, o PT é uma? Não, a mais citada é o PSB. É a mais citada. Bom, mas de qualquer maneira, esse é um problema. Você se lembra que até então o PCdoB tinha a maior base eleitoral e de prefeitos, vereadores na Bahia, e hoje é o Maranhão, por motivos óbvios, mas na Bahia ele ainda tem muita força. E você sabe que nesses estados o PCdoB são fortes, então nós estamos falando do Nordeste, e por causa disso, no Nordeste, a força desse bloco, fora o PT, que tem muita projeção no Nordeste, é o PSB. Né? Lídice da Mata, na Bahia, e toda a estrutura de Pernambuco, né? São muito fortes. Né? Bom, então, o PCdoB é isso. Ele está numa situação difícil interna. Depois nós temos o PSB. O PSB, eu já adiantei aqui, ele tem um racha interno fortíssimo entre a ala tucana de direita, vamos dizer assim, liderado pelo Márcio França em São Paulo, e a ala de esquerda que eu acabei de citar, né? Bahia e Pernambuco em especial, que dirige o partido, inclusive, e que dizem alguns analistas que seria uma ala lulista. Não é bem verdade, porque em Pernambuco tem tensões fortíssimas com o PT, históricas, então não é algo tão fácil de dizer e tão mecânico, né? Bom, depois nós temos o PDT, há uma preocupação interna com o PDT, porque o PDT vem projetando, assim como o PT projetou o Lula, vem projetando o Ciro Gomes como seu porta-voz e sua imagem. E o Ciro Gomes oscila muito em termos emocionais e também de formulação. Ele deu uma entrevista agora há pouco pregando
a desobediência civil. Ou seja, uma liderança nacional pregar desobediência civil, a não ser que você tenha uma base, né, social para isso, que você esteja no movimento pré-revolucionário, que nós estamos muito longe disso. Isso se configura mais numa espécie de oportunismo retórico do que um papel de um líder, né? Então, isso afugenta as outras forças do campo centro-esquerda e esquerda para dialogar com ele, porque ficam muito assustados com essa fórmula, né? Então, o problema aí é o Ciro Gomes, né? Como é que o senhor conceituaria, a partir da sociologia, aí, essa figura do Ciro Gomes? Quem é ele? O Ciro Gomes eu entrevistei, né? Eu tinha um canal, chamava 15 Minutos Só Que Não, porque eu não consigo falar só 15 minutos, mas o fato é que eu conheço o Ciro, eu acho ele um pouco confuso do ponto de vista conceitual, como ele é uma metralhadora giratória de dados, e ele estudou nos Estados Unidos, então dá uma impressão de uma capacidade técnica fora do comum, mas a verdade é que, para quem é teórico, a hora que se depara com ele, o considera muito confuso. Por exemplo, ele é o que nós poderíamos considerar, teoricamente, um social-liberal. Ele apoia o mercado, as forças hegemônicas e as elites econômicas, ele não desestrutura, ele não enfrenta esse segmento social ou essas classes, mas ele tem uma preocupação social com políticas sociais e com o Estado. Ele se denomina neodesenvolvimentismo, que é uma forma de você citar a coxa de retalho que ele faz parte, né? Porque não é nem keynesiano, não é, ou seja, é um pouco confusa a linha teórica dele. Na entrevista que ele me deu, ele defendeu o agronegócio. E nós sabemos o que o agronegócio faz com o Brasil, inclusive em termos de execução, né, de pessoas que nos extremos do país, né? Sim. Então, assim, é um pouco complicado. E aí vem o PT. PT. Vamos lá. O PT, ele tem um problema, digamos, estrutural, conjuntural ao mesmo tempo. O que ocorre é que a direção nacional do PT, que é muito frágil, ela deliberou no último período pela campanha que eles achavam que era uma bandeira. Há uma diferença entre campanha e bandeira. Campanha eu acho absolutamente legítima, pela libertação do Lula, o Lula livre. Ao você transformar uma campanha em bandeira, bandeira significa um projeto estratégico. A campanha é uma ação política para atingir aquele objetivo tópico, Lula livre. Só que os dirigentes do PT decidiram transformar numa bandeira. Ora, qual que é a resultante dessa bandeira? É Lula 2022. Ou seja, quando o Lula livre é estratégico para o país e para o partido, eu não estou só querendo a libertação dele, eu estou querendo uma campanha que projete o Lula como o principal líder nacional e uma pessoa que é perseguida pelo judiciário, e assim por diante, né, pela imprensa, pelo governo federal, e de tal maneira que você alinha estrategicamente a libertação do Lula à eleição de 2022. Qual o problema? Isso desarmou o PT também para uma conjuntura como essa. Que dificulta, por exemplo, o diálogo com as outras forças. Totalmente, inclusive em termos de projeto. Eu vou te falar o que eu conversei com um dirigente tradicional do PT, importantíssimo para a história do PT. Esse dirigente pregou para mim que é necessário fazer uma aliança até com o MBL nesse momento, para ocupar um espaço responsável de direção do país. Falou, inclusive, do Lula liderar uma articulação com os ex-presidentes da República, para criar uma espécie de gabinete de referência da autoridade pública, como se faz nos Estados Unidos, né? Quase um Conselho da República diminuto, né? Menor, né? Incluindo, portanto, Temer, Fernando Henrique Cardoso. O Lula rejeitou essa ideia. Mas para você ver como o PT, nesse momento, não sabe qual o caminho. A reunião... Você colocou aí, ela chegou a ser ventilada na semana passada, alguns dias atrás, pela imprensa. Então, aí a última reunião do Diretório Nacional, cuja ata está publicada, qualquer um pode acessar, ata não, um relatório, né?
não chega a ser uma ata, que está público. A discussão foi péssima entre os dirigentes nacionais desse partido, o único partido do Brasil que ganhou 4 eleições federais consecutivas, que governou por mais de uma década. Não é possível ter um nível de discussão que fora Bolsonaro não pode existir, porque, bom, ser a favor ou contra, isso é uma deliberação do partido, mas o nível de argumento de se falar que se for por fora Bolsonaro, o Bolsonaro vai para a zona de conforto, porque hoje ele está emparedado, porque ele não tem solução para a crise, e com o fora Bolsonaro ele teria uma disputa externa. É de um nível de conversa de botequim. Então o partido está despreparado para enfrentar esse momento. O que eu estou vendo? Eu estou vendo deputados, por exemplo, estaduais do PT, articulando reuniões com prefeitos e vereadores da sua região e secretários de saúde. É isso que eu estou vendo. Eu estou vendo o partido, algumas lideranças dirigentes tomando a frente, porque o partido não orienta o que fazer. Ou seja... O senhor citou a reunião do PT, me permite interrompê-lo. Claro. O senhor citou a reunião do PT, que decidiu que o partido não bancaria o fora Bolsonaro, mas exatamente a partir de Minas, do deputado federal Rogério Correia. O Rogério, logo em seguida, na segunda-feira, já veio um abaixo-assinado com muitos deputados do PT, exatamente defendendo o fora Bolsonaro. Não, isso demonstra a divisão do partido, né? O despreparo e uma direção nacional que não consegue ser hegemônica nem no próprio partido. Sim. Né? Imagina, então, dentro da esquerda e centro-esquerda. O que nós precisaríamos nesse momento? Ações emergenciais. Como que a gente salva a população de rua? Os favelados. Segundo, coordenação de ações regionais. O PT e a esquerda pode tranquilamente fazer coordenação das ações, de dados estatísticos, ações de segurança, ações inclusive de emissão de moeda, que é a discussão que mais se faz hoje no Brasil, é dos governos dos estados começarem a emitir moeda para poder ter recurso. Inclusive os liberais, antigos liberais, estão dizendo que isso não gera inflação em momentos de crise. Então, assim, há toda uma discussão de bandeiras social-democratas de intervenção do Estado, porque o liberalismo não responde a uma crise como essa. E terceira questão, um bloco de programas nacionais que possam fazer intervenção como sempre se fez em momentos de crise. E eu vou falar mais, se baseando nos Estados Unidos. Na crise de 29, nós tivemos o Roosevelt fazendo uma intervenção na economia como o Lula fez. O lulismo, de 2005, 2006, principalmente a 2010, ele é todo baseado na agenda do Roosevelt. Igualzinho. Quem estudar o New Deal vai ver ali o lulismo. A gente, na crise de 2008, o Obama, do subprime, né, imobiliário, o Obama entrou com intervenção, inclusive canalizando dinheiro para banco, comprando ações. Ele fez intervenção. Todas as crises mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos intervenções de Estado como saída. Aqui no Brasil fica discutindo o sexo dos anjos e falando de remedinho que eu inventei lá no quintal de casa, né? Olha, esse resolve o problema. 94, um ministro falar que o remedinho que ele ouviu falar resolve 90% dos casos, sendo que não foi testado com um humano. Esse ministro tinha que ser demitido na hora. Ele tinha que ser exonerado. Isso é de uma irresponsabilidade imensa. Ele não pode fazer isso. Ele pode falar isso, sei lá, na nave espacial, na Lua, onde ele quiser, mas na Terra não. Ele não pode falar isso. Né? A gente perdeu a noção do razoável, né? Do que é uma responsabilidade institucional. Né? Ministro não é pessoa, é instituição. E eles perderam a noção disso. Né? Então, esse é o problema que nós estamos vivendo agora. É que não há uma estrutura de políticas que articule a esquerda para poder ocupar esse espaço. Então, quem está ocupando é o centro e a direita. Rodrigo Maia, João Dória. Professor Rudá Russi, eu agradeço por demais a sua participação aqui. Acho que desde a análise inicial que o senhor fez
do governo de Minas, aí passando pelas questões trabalhistas, e agora essa análise da esquerda foi de muita riqueza. Espero que a audiência do Pensar Piauí consuma essa sua entrevista nos mínimos detalhes, como dizia o personagem da televisão. Obrigado pela participação, e o Pensar Piauí vai lhe explorar no futuro novamente, convidando para novas participações. Não é exploração, é obrigação da minha parte. Eu fico muito feliz de estar com vocês e estou à disposição. Uma boa semana.